Olá pessoal, estamos aqui para mais um Cresça para Baixo e esse quadro que tem como objetivo te inspirar como líder e também fazer com que você possa colocar em prática cada dica, cada ensinamento que a gente vai dar aqui. Você que exerce uma liderança em qualquer área da sua vida, em qualquer ambiente, com certeza esse quadro ele é para você. E hoje nós estamos aqui com uma participação muito especial de alguém que tem muito para compartilhar. Para você, líder, Pastor Israel está aqui conosco hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, Pastora Vitória. É um prazer estar aqui nesse mais um quadro, do Cresça para Baixo. E com certeza eu quero falar algumas coisas sobre liderança que vai edificar a sua vida, tanto vida espiritual, quanto a tua vida matrimonial, quanto a tua vida aí, daqui a pouco é um rapaz solteiro, uma menina solteira aí, com certeza vai ajudar. Quando a gente fala sobre liderança, muitas pessoas pensam que é simplesmente você ter um cargo de liderança para que você consiga exercer isso, né? E na verdade eu acredito que a liderança, quando a gente fala sobre isso, ela é muito além do que um cargo, né? Então, Pastor Israel, eu queria que você compartilhasse um pouquinho, brevemente aí com o pessoal, como que você entende a importância do ser líder na vida dos liderados. Como que você, como líder, consegue extrair o melhor e fazer com que as pessoas entendam esse lado da liderança entregando o seu melhor? Então, toda vez que eu, como líder, eu acho que o líder ele nasce líder. Ele pode até se desenvolver, pessoas podem até fazer cursos, treinamentos e tentarem se desenvolver líder. Mas o líder ele tem que nascer líder. Você acaba não aprendendo muitas coisas como líder. Eu vejo que o meu papel hoje de líder como pastor ou dentro da minha casa, e principalmente como pastor ou liderando uma equipe, é potencializar a pessoa no que ela é boa. Porque se eu não identificar isso e colocar uma pessoa que daqui a pouco ela é boa para fazer tal coisa, e eu posso matar ela, posso matar os sonhos dela, né? Então a gente é movido, no meu ponto de vista, a gente é movido por algo que nós temos uma sede disso, né? Por exemplo, eu tenho uma sede de ser pastor, uma vontade de ser pastor. E me colocam como para liderar uma outra coisa, me colocam em uma outra função. Daqui a pouco vai matar o ministério, vai matar a minha forma de liderar. E muitas pessoas que passaram até mesmo aqui na igreja, como trabalhando e tal, eu sempre percebi que às vezes ela até tinha uma vontade de exercer determinada função e acabavam se frustrando porque achavam bonito, mas eles não tinham o potencial naquilo, sabe? Eles não eram potencializados naquilo, eles não tinham capacidade naquilo. E muitas vezes também eu tentei colocar pessoas como líder de tal setor e ela não se desenvolvia. Então não tem problema, ser líder é uma coisa boa, daqui a pouco o líder é uma responsabilidade ainda maior, né? Com certeza, eu vejo por Jesus, né? Ele sempre tratou a liderança como um exemplo, né? Ele sempre cuidava muito dos seus liderados, dos seus discípulos, né? Eu penso que o exemplo dele, potencializar as pessoas que estavam junto com ele e em tudo, né? Tanto que ele mesmo nos mostra que ele maior é aquele que serve, né? Ele sempre estava servindo os discípulos, né? Então, como líder, eu tenho que colocar a pessoa, potencializar ela no que ela é boa, no que ela é boa, potencializar ela e fazer ela voar. E também como exemplo, como líder, eu tenho que ter essa visão de enxergar o que a pessoa é boa para conseguir colocar ela nesse lugar. E o exemplo. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu vejo como líder, assim, né? Sabe que enquanto o pastor Israel estava falando, eu estava lembrando que quando nós como líderes, a gente precisa entender que a gente tem um papel muito importante na vida das pessoas que estão ao nosso redor, Ou são nossos liderados. Porque eu acredito que nós também, como líderes, nós precisamos identificar qual é o potencial de cada pessoa e fazer com que ela se desenvolva da melhor forma. E eu acredito que o maior líder da história foi Jesus, e ele fazia isso muito bem, Ele identificava o potencial de cada pessoa e ele estimulava que a pessoa ela colocasse em prática aquele dom que já nascia com ela.
eu gosto muito de falar que eu acredito que cada um de nós existe uma unicidade que ela é particular de cada uma nossa. Existe algo que eu sei fazer, que o pastor Israel não sabe, que você talvez não saiba, mas também em particular existe algo que o pastor Israel tem como um dom que Deus deu para ele que eu não tenho, isso que você também não tem. E nós, como líderes, precisamos identificar o que é esse potencial, o que é esse tesouro que existe dentro de cada pessoa e fazer com que ela entenda que mesmo que o que ela tem de potencial é diferente do outro, aquilo é um tesouro que Jesus colocou dentro dela e que ela pode potencializar isso e utilizar da melhor forma possível. Então eu acredito que nós, quanto líderes, nós temos esse papel na vida dos nossos liderados, no sentido de desenvolver eles e fazer com que eles olhem para dentro deles aquilo que existe de mais valioso para que eles coloquem em prática. Porque senão a gente vai acabar tentando padronizar todo mundo e, na verdade, existem pessoas com potenciais diferentes, né? Então, eu acredito que nós, quanto líderes, nós precisamos identificar isso. E quando a gente consegue identificar isso, eu acredito que sim, a gente consegue alcançar um estágio quanto líderes que a gente consegue exercer com totalidade o nosso papel, que é com certeza não só pensando em nós, mas pensando num todo, né? Exato. Sabe que o líder, tem uma figurinha até na internet, né? O líder e o chefe, né? O chefe, ele tá dando uma ordem, faça isso, faça aquilo, né? Sempre apontando para alguém fazer alguma coisa. Agora o líder é aquele que se coloca já à frente e pela referência, pelo exemplo, ele atrai as pessoas. Então o líder, quando ele está num pequeno grupo ou num grande grupo, ele precisa ganhar o coração das pessoas, né? Só assim, ele ganhando o coração das pessoas, ele vai conseguir identificar no que ela é boa, né? Porque ninguém vai abrir o seu coração para você, né? Você que está assistindo esse vídeo, que daqui a pouco é um líder e está liderando uma equipe, você precisa ganhar o coração dela, porque senão você não vai conseguir identificar no que ela é boa, né? Então tem pessoas às vezes que estão num lugar, estão insatisfeitas, e aí estão se culpando a si mesmo, né? Mas esse é o papel do líder, é de colocar ela no lugar certo, né? Jesus, quando chamou Pedro para edificar a igreja, né? Para entregar essa responsabilidade na vida dele, né? Ele identificou isso em Pedro. Então, eu acredito que o líder ele precisa mostrar o seu exemplo, inspirar as pessoas, né? E cair por terra essa questão do chefe, né? E para só encerrar esse tópico, eu gosto sempre de usar uma analogia que é de um pedaço de barro, né? Se eu e o Israel, a gente olhasse um pedaço de barro, pra gente é só um pedaço de barro. Mas se um oleiro, ele olha para aquele pedaço de barro, ele vê a possibilidade de se transformar num vaso. Então, a gente, quanto líderes, a gente precisa enxergar, ter uma visão quanto um oleiro olha para um pedaço de barro. Talvez a pessoa se enxergue como um pedaço de barro, mas você precisa olhar para ela com a possibilidade daquilo se tornar um vaso. É isso, eu acredito que Jesus, ele espera isso da gente quanto líderes, que a gente enxergue o melhor das pessoas e consiga extrair o melhor delas naquilo que elas foram criadas para fazer. Então, independente da área que você exerce liderança, se tem algo que você precisa entender na sua vida, é que você precisa extrair o melhor das pessoas, extrair o que existe de melhor nela para que ela seja potencializada e consiga exercer o seu propósito. Com certeza, o papel me perdoe até ter atrapalhar, eu percebo que o maior líder também, além de Jesus, é Deus, né? Deus, ele olha para nós, como você falou, o barro, ele também nos olha como um ouro, né? O ouro, para ser purificado, ele precisa passar pelo processo do fogo, né? Então, quando começa a esquentar, chega a tal temperatura, todas as impurezas do ouro começam a vir à tona, né? Então é assim que Deus trabalha na minha e na sua vida, é o batismo do fogo, né? Onde ele em alta temperatura, o fogo, o batismo do Senhor, vai tirando todas as impurezas e o Espírito Santo vai limpando, sabe? O que há de ruim dentro de nós, o que não agrada ao Senhor da nossa vida, da nossa parte, né? Então o Senhor também é um líder, né? Ele é Pai, Ele é Deus, mas Ele também é um líder, né? Ele vai nos potencializar para o nosso propósito. Por exemplo, quando o ouro é purificado, ele vai exercer um propósito. O propósito do ouro é estar em evidência, né? Numa aliança, num brinco. Então, você é lapidado para cumprir um propósito. Então, o papel do líder é isso. Você lapidar o teu liderado, você lapidar as pessoas que estão abaixo de você, identificar o que ela é boa e fazer com que ela potencialize, né? Seja avance, ela voe
Às vezes o teu liderado ele vai até muito além do que você. Isso a gente acredita muito na parte da liderança dentro do casal, né? O casal com um filho, né? A pastora Vitória está grávida, ela e o Éder, e vai vir o Dom, né? Então eu também tenho uma filha, eu e minha esposa, a Robiana, temos uma filha, Louise. E nós passamos um papel de liderança. E a maior liderança que a gente tem que exercer é dentro da nossa casa. Porque aqui é bonito eu falar várias coisas para você, a pastora Vitória falar várias coisas, mas dentro da minha casa, ou dentro do carro, quando eu estou dirigindo e minha filha está ali, se eu faço alguma coisa que daqui a pouco não é bacana, a minha filha ela replica 100% da minha atitude. Então é ali que eu fico me pegando. Se eu estou sendo um exemplo dentro da minha casa, se eu estou exercendo uma réplica, né, quase 100% da minha vida para minha filha, o que vai ser lá fora, né? Qual que vai ser esse reflexo dessa liderança minha, como pai, como um líder, como mentor na vida dela, o que ela vai ser, né? Então, a responsabilidade do líder é muito maior. É dele se entregar por primeiro, dele saber que o maior acima dele está Deus, né? Estar disposto a se entregar, estar disposto a uma mudança 100% para ele conseguir gerar frutos, né? Frutos bons, né? Com certeza, o primeiro lugar que você deve exercer liderança, pelo exemplo, é dentro da sua casa. Então eu não tenho nenhum papel de liderança, né? Talvez você esteja assistindo esse vídeo. Na verdade, se você tendo uma família, você já tem que exercer esse papel. O meu maior discípulo sempre vai ser o Dom, sempre vai ser os meus filhos. Os maiores discípulos do Israel sempre vai ser os filhos dele, a Louise. Sempre vai ser isso, sempre tem que ser a nossa prioridade. Então a gente precisa entender isso e extrair o melhor deles, assim como os nossos filhos, com certeza. Assim como Israel, assim como eu quero que o Dom seja o melhor que ele seja potencializado em tudo que Deus criou ele para ser, é isso que eu quero para a vida dele. E eu preciso extrair isso dele, né? Esse é o nosso papel, né? E o versículo fosse para nós darmos um exemplo aqui, uma palavra de conforto, uma palavra de motivação, né? Eu percebo que o papel do líder, ele é o que diz em Apocalipse, eu não lembro bem certo o versículo, mas fala que nós somos reis e sacerdotes. O rei, ele governa, e o sacerdote, ele busca relacionamento com Deus. Então, quando nós entendemos isso, dentro da minha casa, eu preciso governar e eu preciso reinar. Principalmente o governar, o reinar, o relacionamento com Deus como sacerdote. Dentro da minha casa, eu que busco por primeiro a presença de Deus na minha vida, na vida das pessoas que estão abaixo de mim. Então, você como líder precisa buscar por primeiro esse relacionamento como sacerdote. Daqui a pouco do teu lar, da tua própria vida. É você que tem que tirar, né, sair daquela zona de conforto e ir atrás. E reinar, governar, né? Muitas vezes a gente quer governar fora, quer fazer grandes feitos aí lá fora, mas nós não governamos nossos próprios instintos, né? Nossas próprias, daqui a pouco, cobiças, né? Então nós precisamos governar dentro de nós para conseguirmos governar fora. É uma mudança interior, né? O líder é uma mudança interior todo dia para conseguir governar e reinar fora, né? Exteriormente, né? Amém! Espero que esse vídeo ele tenha edificado a sua vida, que você possa compartilhar com o máximo de pessoas possível e em breve teremos aqui mais vídeos do nosso quadro Cresça para Baixo. Israel, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço aí o convite, Deus abençoe você e a sua família.